Vamos pensar num tubo quadrado e num tubo circular. Vamos pensar num perfil soldado, de acordo com o NBR de perfil soldado, de mesmas dimensões externas e aproximadamente a mesma massa. Ou seja, os mesmos 25 kg por metro linear e as mesmas dimensões externas. Se eu for comparar o meu momento de inércia dessas seções transversais, seção circular e quadrada, e o meu raio de giração, em relação ao mesmo perfil análogo soldado, eu teria uma inércia que possa de 1,8 a 2 vezes superior, tá, em relação ao perfil soldado, obviamente em torno do eixo de menor inércia, né? Porque eu vou ter uma inércia em x aqui maior do que uma inércia em y. Então, em relação à inércia em y, vou ter 2 vezes superior. E o tubo ele vai ter a mesma inércia nos dois sentidos, se for circular ou quadrado. Né? O raio de giração é uma propriedade geométrica dada pela raiz da inércia sobre a área. Se você não lembra esse tipo de fórmula, uma dica que eu dou é lembrar fazer análise dimensional. Né? Então, como eu tenho centímetro aqui, e a minha inércia é centímetro a quarta, dividido por centímetro ao quadrado, vou cortar aqui e vai sobrar centímetro quadrado. É a raiz de centímetro quadrado igual a centímetro. Então, eu percebo que a fórmula está correta. Você faz esse tipo de verificação o tempo todo, porque a gente não dá para decorar tanta fórmula. Né? Mas análise dimensional você sabe fazer, você lembra das unidades de cada propriedade geométrica. Né? Então, o raio de giração está correlacionado com a instabilidade do perfil à compressão. Quanto maior o raio de giração, menos suscetível o elemento, a seção transversal é à instabilidade por compressão. Então perceba que o raio de giração aqui é 1,4 vezes maior aqui, os dois aparentemente com a mesma intensidade de magnitude aqui, de superioridade em relação ao perfil soldado. Em relação à seção aberta, para elementos comprimidos axialmente, os tubos são mais eficazes com um menor consumo de aço. Consequentemente, isso resulta em um menor consumo de aço, para atender uma mesma solicitante de cálculo de compressão. Eu tenho um gráfico aqui que ele está correlacionando força axial de flambagem resistente de cálculo de um elemento comprimido em perfis de um aço com 30 kN por centímetro quadrado de FY, e aqui varia o comprimento de flambagem, o comprimento destravado, certo? A gente começa aqui embaixo com duas linhas pontilhadas, que são um perfil W, 150 por 22,5, um dos primeiros que tem lá na família do 150. Todos têm uma massa análoga, né? Eles têm um peso linear, com mesma intensidade, mesmo valores similares. Então tem um perfil H soldado, um perfil laminado, e perceba que o soldado ele tem um pouquinho a mais de resistência à medida que eu vá aumentando o comprimento de flambagem. E aí eu tenho um salto. Aí a gente tem aqui o tubo com costura, certo? Circular. Vamos ter um tubo sem costura, que ele tem um ganho de competência aqui, o tubo circular, tracejado é circular. Um ganho de competência competência estrutural em relação a um tubo sem costura, né? Com costura, aliás, soldado. Então, um tubo sem solda, ele é mais competente que um tubo soldado. Vocês vão entender por quê. E aí eu vou ter um tubo quadrado, esse verdinho aqui, e vou ter um tubo aqui conformado a quente, que talvez seja o mais competente de todos, que é quadrado também, 150 por 150, com chapa de 5 milímetros, conformado a quente. Ele ganha na resistência de todos aqui. Perceba que em relação ao W150, olha que vantagem que eu tenho aqui. Né? Tubo estrutural. Ele é definido em conformado a quente, Hot Finished, ASTM A501. E aí entra o circular sem costura Valorec, né, que é feito aqui no Brasil. A ArcelorMittal hoje produz esse tubo também. Acho que não tem produto siderúrgico basicamente que a gente não produza no mundo, mas aqui no Brasil a gente não faz. Né? Então eu tenho o tubo aqui que é laminado pela Valorec, conformado a quente. Eu tenho o circular com costura tratado termicamente. Então ele é conformado a quente também. Se eu soldei, tratei termicamente, conformado a quente. Quadrado, retangular, sem costura, tratado termicamente, ou seja, esse aqui virou quadrado e retangular, depois tratou termicamente, conformado a quente. Quadrado retangular com costura, esse daqui, né? Tratado termicamente, conformado a quente. E aí, dentro desses tipos de perfis, eu vou dimensionar para a compressão pela curva de flambagem da NBR 16239.
Do outro lado, eu vou ter o meu perfil conformado a frio, Cold Format, a STM A500 ou a NBR 8261, que é basicamente quase uma tradução, circular com costura em temperatura ambiente, conformado a frio. Quadrado retangular sem costura, laminado a frio. Quadrado retangular com costura, laminado a frio. Aqui eu dimensiono, né, pela NBR 8800 e vou pela curva tradicional de flambagem que a gente já conhece. Bom, gente, o que eu vou fazer aqui é pegar 3 tipos de colunas com 3 metros de comprimento. Eu vou ter uma base igualmente engastada e o topo da coluna ele vai ter as rotações livres e apenas a translação vertical permitida. Então, ele não pode ter esse movimento de translação em X nem em Y. Isso igualmente para as 3 colunas. O que difere aqui é que eu tenho uma coluna com perfil W por 22,5 kg por metro linear, um tubo circular de 153,7 milímetros de diâmetro, com chapa de 1/4 de espessura, ou 6,35 milímetros. E aqui um tubo quadrado de 150 por 150 com chapa de 5,1 milímetros. Todos são formados a frio e eu vou rodar aqui no software pela norma americana, que é análoga à NBR 8800. O meu carregamento que eu vou aplicar aqui é um carregamento de 499 kN, ou seja, quase 50 toneladas aplicadas aqui axialmente nas minhas colunas. Então, se eu pedir aqui o meu resultado da minha verificação pelos estados limites últimos, eu vou perceber que o meu perfil W de 150 por 22,5 ele está utilizando total capacidade resistente, ou seja, 100% da resistência, ele está no limite. Se eu colocar aqui 55 toneladas ou 550 kN, eu não consigo mais usá-lo devido à restrição normativa. O meu tubo circular, por causa da diferença de inércia e principalmente de raio de giração, que limita muito a questão de elementos comprimidos por causa da sua flambagem, ele está usando somente 80%, por causa do aspecto da geometria. Eu tenho mais área longe do centro geométrico da seção. E o meu tubo quadrado tem uma performance muito melhor, onde eu utilizo 76% da capacidade resistente dele. Ou seja, eu tenho uma folga de 24% em relação ao meu perfil W 150 por 22,5. Aqui, as seções foram escolhidas em função de uma proporcionalidade de área da seção transversal, consequentemente de massa. Então, se você for calcular o peso por metro linear desses dois, vai dar aproximadamente 22,5. Bom, por que então que a gente não utiliza tanto colunas tubulares? Como eu tenho uma oferta muito grande de perfis W no mercado, obviamente, isso facilita o acesso. Eu tenho também mais desenvolvido a questão das conexões. As conexões por talas, ou chapas, ou cantoneiras, são mais desenvolvidas em perfis de alma aberta do que em perfis fechados, que eu tenho que frangear ou criar outros dispositivos. Agora, se eu estou falando de elementos que são soldados em fábrica, sistemas treliçados, por exemplo, ou reticulados, ou mesmo pórticos, o tubo, seja ele circular, seja ele quadrado, ele se demonstra muito eficaz na sua aplicação. Então, aquele gráfico que eu mostrei anteriormente aqui está valendo. Realmente, todos são, neste caso, esses tubos não têm tratamento térmico para que eu use a NBR de tubos, que é 16239, porque eu tenho uma curva de flambagem um pouco diferente. Mas se eu considerar tubos aqui com tratamento térmico ou laminados a quente, eu ainda reduzo estes valores aqui em torno de 14%. Então, a minha performance pode ser ainda melhor. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido as diferenças aí, principalmente pela questão geométrica da seção transversal, da inércia e do raio de giração. Um abraço e até a próxima.